Boa tarde, graça e paz a todos. Que Deus abençoe sua vida nessa tarde de hoje, essa tarde abençoada de sábado. Que o Espírito Santo possa falar conosco de forma poderosa. Amados, muitas pessoas têm dúvida, mas a gente sabe que o Senhor Deus nos ama. Isso é um fato, né? Mas nós temos que amá-lo também. A verdade é essa. O fato de Deus nos amar não muda muito nossa vida, porque isso é fato. Deus nos ama mesmo. Aliás, Deus é amor, né? Mas a gente sabe que o amor por si mesmo, né? Por si só não traz benefícios sem que haja uma atitude. Tem que haver uma atitude. O amor é algo para se declarar, é algo que tem que fazer com que haja uma praticidade, uma prática, tem que nos levar a agir, tem que ter ação. E toda ação gera uma reação, a gente sabe disso. Então nós precisamos tomar uma atitude, uma ação de atitude em relação a Deus, e Ele tornará essa ação por uma reação, né? Em relação a mim, em relação a você. Quando temos uma ação, é por isso que diz: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Essa é a verdade. Nós precisamos ter uma ação para que haja uma reação. Qual atitude que eu devo tomar então? Que atitude eu preciso tomar? No livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, Jesus disse, né, aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Negar-se a si mesmo. Se alguém quer, né, então devemos o quê? Negar a nossa própria vontade, negar a nossa forma de pensar, né, em fazer aquilo que agrada a Deus e Pai, e não fazer aquilo que nos agrada, mas aquilo que prioriza a vontade de Deus. Isso é uma lição para hoje, para estarmos enquadrados na vontade objetiva de Deus. Na verdade, o fruto de uma escolha errada são colhidos por nós, né, pelo fato de termos feito a nossa própria vontade. Quando fazemos uma escolha errada, segundo a nossa própria vontade, nós acabamos colhendo um fruto dessa escolha, a consequência dessa escolha. Deus não tem culpa alguma nisso. Afinal de contas, uma decisão tomada pela minha própria vontade, o único responsável por isso sou eu, né? Porque o conselho bíblico, o conselho de Deus é que nós venhamos a fazer a vontade de Deus. Jesus tinha o cuidado de fazer a vontade do Pai. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade, não a minha. Essa é a oração de Jesus no Getsêmani. Em Mateus 7, 24 a 27, Jesus disse: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado ao homem, né? O homem prudente, o homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, e ele diz mais: sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada na rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras. Está dando aqui a diferença de duas construções. As duas foram construídas, mas uma foi na rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, ele será comparado, assemelhá-la-ei, Jesus está dizendo. É semelhante ao homem insensato que edificou sua casa sobre areia, não fez alicerce, né? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Porque a mesma quantidade de vento, de chuva e do rio que bate contra a casa que estava na rocha é a mesma que vinha contra a casa na areia.
Só que aquela que estava na areia não tinha raiz, não tinha alicerce. Isso está registrado no livro de Mateus 7, 24, 27. E ele está falando acerca de ouvir as suas palavras e não praticar. Vai vir a luta, vai vir a crise, e se não tivermos firmados na rocha, que é Cristo, que é firmado na rocha, que é a sua palavra, né? Vamos analisar esse versículo que nós lemos. Começamos a analisar, nós vamos deduzir o seguinte: construir a casa sobre rocha, obviamente é mais difícil, porque você tem que achar a rocha, cavucar até achar a base da rocha, né? Dá mais trabalho, é mais custoso, e começar a fazer e construir a partir da rocha. Construir a partir da rocha, fazendo uma analogia com ouvir e praticar, significa fazer a vontade de Deus. Você, na verdade, negar-se a si mesmo. Você não fazer a sua própria vontade e fazer a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus, ela é mais simples do que a nossa. A vontade de Deus, é claro que o Senhor Jesus disse que meu jugo é suave, meu fardo é leve. Mas a vontade de Deus, ela contraria quase sempre a nossa vontade, a vontade do curso desse mundo, né? Então ele disse, aquele que ouve e pratica a palavra de Deus é o que constrói a sua casa sobre a rocha, né? E passa pelas tempestades da vida, passa pelas crises que a vida traz, pelas circunstâncias contraditórias, passa de boa, sem que a casa se abale, porque é alguém que observa as leis do Senhor. Essa é a analogia, essa é a explicação do que Jesus está falando. E às vezes tempestades essas que todos nós passamos, né? Mas a diferença entre uns e outros, né, é justamente esta. Muitas vezes, queridos, os que ouvem e praticam constroem a sua casa sobre rocha. Quem ouve e pratica está edificando o seu casamento, sua vida financeira, sua vida relacional, sua vida profissional, sua vida no trabalho, sua vida em todo setor na sociedade, sobre a rocha. É priorizar a vontade de Deus e não a nossa em toda e quaisquer situação que você estiver diante dela na sua vida. Ou seja, se você tem, tem que se trabalhar pesado para construir essa vida na rocha, essa casa na rocha, essa edificação na rocha, resistindo assim às tempestades que virão, e virão mesmo, que não falta opositores, não falta contrariedade, não falta problemas nesse mundo, aqui há muita aflição, mas há também os insensatos, né? Que são aqueles que edificam sua casa sobre areia, ou seja, não está nem aí para a vontade de Deus, porque esses constroem suas casas na areia, porque é mais fácil. Construir na areia é mais barato, é mais rápido, mas quando vem os ventos, as tempestades, vão ver a ruína de suas edificações, ruína dos seus relacionamentos, ruína de suas bases, porque foram edificadas sem a sensatez de fazer a vontade de Deus. Aqui Deus está oferecendo para nós uma escolha. Cabe a mim, a você aceitar, acatar ou não. Na verdade, existe a emoção, que é a voz do coração, e a razão, que é a voz do raciocínio. Todos nós conhecemos muito bem isso, e todos nós temos raciocínio, e, na verdade, precisamos usá-lo em favor da nossa fé em Deus, segundo a vontade de Deus. Logo, quando nós fazemos o uso da fé, dessa fé, na palavra, nessa fé dentro dos preceitos de Deus, dos princípios de Deus, nós estamos praticando a palavra de Deus, então nossa fé não é vã, não é nula, é uma fé que exerce, na verdade, um direcionamento, que a fé é a certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que se não veem. Isso diz lá em Hebreus 11, Nós temos que parar para analisar isso. A emoção faz com que nós tenhamos
a fazer a nossa própria vontade. A emoção traz as coisas para o agora, é aquela emoção do momento, dando ouvido à voz do coração, né? Que a Bíblia diz que o coração é desesperadamente corrupto. Então peça para que Deus venha mudar, peça para que Deus venha mudar o seu coração. Ele pode fazer isso, mudar a sua forma de sentir. Deus tem que mudar o nosso coração, para você não ser mais enganado pelo seu próprio coração, né? E a palavra do Senhor diz, que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Provérbios 16, 9, o pregador de Provérbios diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No 19 e 21 de Provérbios diz: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. O conselho do Senhor é melhor. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo diz: mas como está escrito, as coisas que olho não viu, ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, o coração humano, são as coisas que Deus preparou para os que o amam, aqueles que amam a Deus. Coisas que ninguém ousou pensar ou imaginar, Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? Nós que acabamos de ver, o nosso coração não foi feito aqui para nos guiar. Nós não podemos. Alguém disse assim: segue o seu coração, né? Faz o que o teu coração manda. Isso é perigoso demais. O coração foi feito para que nós possamos sentir e não ser guiado por ele. Nós temos que ter que ser guiados pela palavra de Deus. Ela é a bússola, ela é o caminho, é a forma de que nós temos que nos guiar. Os conselhos de Jesus, né? Quantas pessoas que dizem ser crentes, que ainda se deixam levar pelos seus próprios corações e acabam enfiando o pé na jaca, enfiando os pés pelas mãos, né? E errando e sendo destruído, voltando para o final da fila, né? A verdade é que nós temos que tomar cuidado com o nosso coração. Não dá para seguir o nosso coração, que ele é enganoso, na verdade. É por isso que Davi pediu: dá-me um novo coração, Senhor, né? É porque o seu coração o enganou, o fez se distanciar do seu Deus, o fez distanciar do Senhor, Deus, o Criador de todas as coisas. É o que acontece com a maioria de nós, é o que acontece comigo, contigo, com todos nós, né? Às vezes paramos para dar ouvidos aos nossos corações, depois sofremos consequências terríveis, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós acabamos por atrasar nossa vida em muito tempo, perdemos muito tempo, né? E a gente tem que entender que o nosso coração precisa ser transformado. Sabe quando nós percebemos que nosso coração é transformado e foi transformado? Quando em tudo que formos fazer, nós fizermos em obediência à palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ou seja, só quando nós estivermos totalmente dependentes da palavra de Deus. Dependente de Deus. As pessoas não querem ser dependentes, as pessoas querem ser independentes. Querem ser guiadas pelo seu achismo, pelo seu agora, pelo seu íntimo e pelo seu ímpeto, né? Repentino às vezes, e aí acabam por sofrer sérias consequências, né? Quando nós tomamos uma atitude com relação a Deus, estamos tomando uma atitude com relação a nós mesmos, porque é Deus que nos guia. Ele nos convidou para nos guiar e para trazer a nossas vidas, não é? Uma clareza dentro dos seus caminhos aplanados, dos seus caminhos retos. E o caminho é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o grande eu sou. Caminho, verdade e vida. Ninguém chega a lugar nenhum senão por Jesus. Que essas palavras fiquem no teu coração e que tenha elevo na sua vida em nome de Jesus. Fique com Deus e na paz desse grande amor, e um ótimo final de semana a todos vocês.